Olá, meu querido, tudo bem? Se você está aqui é porque você muito provavelmente me viu falando em algum lugar sobre a Casa da Palavra. E é justamente sobre a Casa da Palavra que eu quero falar com você hoje. Só que antes de explicar para você o que é a Casa da Palavra, eu quero mostrar como eu caminhei até a confecção deste novo projeto. E eu acho importante dividir isso com você, porque esse projeto é de longe o mais valioso para mim até agora, o mais nevrálgico eu diria, porque ele tem a ver com aquilo que mais me importa dentro da minha profissão, que é a palavra. E às vezes eu falo isso, fica parecendo uma coisa assim meio pro forma, do tipo, escrever bem, colocar a vírgula no lugar certo, escrever as palavras com C cedilha, com SS, mas é tão mais do que isso, que eu preciso de um tempo para explicar a você meu raciocínio, para depois explicar o que é a Casa da Palavra. Mas eu prometo fazer seu tempo valer a pena, prometo. Porque meu grande objetivo é que, trazendo a palavra para o eixo, para o centro da sua vida, você consiga ordenar muito mais a sua vida. Mas deixe me mostrar como eu cheguei até esse pensamento, como eu pensei a Casa da Palavra. Eu fui professora durante muitos anos, eu trabalhava com alunos de cursinhos pré-vestibulares, trabalhei durante 7 anos. E depois de lá, eu sou graduada em Direito, eu fui trabalhar com o pessoal do direito, então com advogados, juízes, promotores, assessores, com o pessoal do direito de maneira geral, com linguagem jurídica. Eu entrei na internet assim. Quando eu comecei a trabalhar no digital, lá em 2019, foi justamente para trabalhar com isso. Depois eu ampliei o leque, comecei a trabalhar com o público geral, lancei alguns cursos e tudo mais, o texto irresistível, o expressão em direito, alguns aulões e tudo mais. E eles tinham como objetivo, esses conteúdos tinham como objetivo fazer com que as pessoas redigissem melhor, ou seja, que elas dominassem mais a gramática normativa e que elas dominassem mais o estilo do texto, ou seja, que elas soubessem escrever com clareza, com objetividade, com coerência, coesão, concisão e assim por diante. Então, trabalhar a boa construção textual, tanto do ponto de vista da gramática normativa, como do ponto de vista do estilo textual. E assim foi um trabalho excelente, eu sou muito grata por ter feito isso. Eu adoro os meus próprios cursos, eu tenho orgulho deles, eu olho para eles com muita alegria, com muita felicidade, porque eles de fato refletem aquilo em que eu acredito. Só que algo que sempre me incomodou, me incomodava lá nos cursinhos pré-vestibulares, depois me incomodou com o pessoal do direito e depois me incomodou com o público geral, não era só o problema da gramática normativa, porque este a gente resolve. Então, se falta vírgula, você explica para o aluno que ele tem vírgula por causa disso, disso, disso. Olha, essa palavra não é com SS, é com C cedilha, por causa disso, disso, disso. Olha, aqui essa frase vai ficar melhor se você reorganizar assim a paragrafação. Isso é, digamos, fácil de resolver, porque é um diagnóstico fácil de fazer. Percebeu? Ele é formal. Agora, eu quero mostrar a você qual é o problema que eu enfrentava e que eu demorei para entender. E depois que eu entendi, eu falei: aqui está o problema de verdade. Então, para você entender do que é que eu estou falando, eu peguei um trecho de uma redação escrita por um aluno de ensino médio. Essa redação é verdadeira. Para você ir ao cerne do que eu estou querendo explicar para você. Então, vamos lá. Vou ler o texto e daqui nós vamos tirar as conclusões que serão importantes para compreender meu ponto de vista explicado até agora. Ele diz o seguinte: a liberdade genuína se manifesta quando o indivíduo deixa de se submeter a normas externas e passa a orientar suas escolhas a partir de seus próprios sentimentos e convicções, sem sofrer interferências alheias. Como cada pessoa percebe o mundo de maneira singular, não faz sentido impor uma noção única de verdade. O reconhecimento dessa diversidade de visões é o que possibilita uma convivência social mais equilibrada e respeitosa. Quando cada um age conforme seus próprios critérios, evitam-se imposições e julgamentos, o que contribui para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e livre de preconceitos. Qual é o problema deste parágrafo? E isso permeia todas as profissões e todos os textos, de maneira geral, em muitos contextos diferentes que as pessoas escrevem. Este texto não tem problemas gramaticais. Não tem uma vírgula aqui para corrigir. Ele está perfeito do ponto de vista da gramática normativa. Ele é bem estruturado, estilisticamente falando, ele é bem distribuído e tudo mais. O problema deste texto é que ele é completamente descolado da realidade.
Ele começa dizendo o seguinte: a liberdade genuína se manifesta quando o indivíduo deixa de se submeter a normas externas e passa a orientar suas escolhas a partir de seus próprios sentimentos e convicções, sem sofrer interferências alheias. Como assim? O indivíduo só é livre quando ele não sofre nenhuma interferência alheia e age de acordo com as suas próprias convicções e os seus próprios sentimentos, ignorando completamente o resto. Como isso pode ser verdade? Se nós somos seres sociais. Percebe como isso é descolado da realidade? Ele deixa de se submeter a normas externas. Como que eu vou deixar de me submeter a normas externas se eu vivo cercado pelo externo, digamos assim, se eu vivo em sociedade? Como que eu deixo de respeitar uma lei? Como que eu deixo de respeitar uma convenção social quando dentro de determinado contexto aquilo é absolutamente importante para a minha convivência social? E isso seria ser livre. O que significa dizer que, na perspectiva deste aluno, uma pessoa não é livre se ela se submete a qualquer norma que venha de fora e que, porventura, contrarie seus sentimentos e suas convicções, digamos assim. Isso é até perigoso. A minha convicção interna, por exemplo, é que, sei lá, pode haver relacionamentos entre crianças e adultos, relacionamentos amorosos. Eu vou ignorar as normas externas, eu vou ignorar o bom senso, eu vou ignorar o que a lei diz e vou seguir. Isso é um crime. Consegue perceber a que ponto, aqui eu estou indo para o extremo, né? Mas você consegue perceber a que ponto nós podemos chegar se nós vamos com isso aqui? Esse indivíduo jamais vai se inserir socialmente, digamos, né? E ele não é livre por causa disso. E uma pessoa pode ser livre também se ela conseguir entender quais normas ela precisa respeitar, quais são os contextos. Como cada pessoa, ele continua, como cada pessoa percebe o mundo de maneira singular, aqui, ok? Não faz sentido impor uma noção única de verdade. O que essa criança, o que este adolescente está me dizendo, na verdade já era um adulto, é que não existe uma noção única de verdade. Não existe uma verdade. Bom, se não existe uma verdade, cada um tem sua própria verdade, digamos assim. Ou se cada um tem sua própria verdade, nós vamos nos balizar pelo quê? Tudo bem, cada um pode ter suas próprias convicções, cada um pode ter suas opiniões, seus pontos de vista, mas se nós não estivermos todos buscando a verdade objetiva, é verdade que este copo é de vidro, é verdade que esta mesa é preta, é verdade que eu tenho 36 anos. Se nós não estivermos buscando objetivamente aquilo que é verdade, nós estaremos vivendo cada um no seu universo paralelo. De que maneira isso é minimamente libertador dentro do que ele propôs anteriormente? Continuando, ele diz: o reconhecimento dessa diversidade de visões é o que possibilita uma convivência social mais equilibrada e respeitosa. Meu Deus do céu, é exatamente o contrário, né? Mais equilibrada e respeitosa será a nossa convivência quanto mais nós concordarmos com quais são os nossos valores, com quais são as nossas regras sociais. Ela vai ser mais harmônica, digamos assim. Agora, se cada um tem um conjunto de regras particular, se cada um tem uma verdade, está dirigindo sua vida para aquela verdade, se cada um está disposto, em prol daquilo que seria sua liberdade, a passar por cima dos outros, de que maneira a convivência social vai ser mais equilibrada e mais respeitosa? Isso é completamente falso, entende? E já já você vai ver qual é o problema disso. Então, quando cada um age de acordo com seus próprios critérios, que podem ser o mais doidos possível, porque a gente não precisa seguir regra nenhuma, norma nenhuma, cada um tem sua verdade, evitam-se imposições e julgamentos, o que contribui para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e livre de preconceitos. É exatamente o contrário. Se eu tenho os meus critérios e eu sou inflexível com relação a eles, aí é que eu vou ser preconceituosa com relação aos outros. Que é exatamente o que ele defendeu anteriormente. Então, qual é a grande questão aqui, né? O que é que eu queria que você visse? A palavra, neste caso, o que ele colocou em palavras, serviu para que este aluno criasse um universo paralelo à realidade. Uma vez eu vi o Flávio Morgenstern, eu gosto muito dele, falando uma coisa interessantíssima. Ele falou que a ideologia é o reino da palavra vazia. Eu nunca me esqueci disso, já repeti isso várias vezes. A ideologia é o reino da palavra vazia. É quando você cria um universo de palavras
E você começa a fazer com que a sua consciência, as suas ações e os seus sentimentos, todo o seu ser adira àquele universo, adira aqui do verbo aderir, àquele universo paralelo que você criou, que não está aterrado na realidade, que está descolado da realidade. Então as palavras nada mais são do que uma forma de, não é só maquiar a realidade, percebe? É de negar a realidade e criar um universo dentro do qual você vai morar. De maneira que nós podemos dizer que a crise, num tipo de perspectiva dessas, quando as palavras são totalmente desvinculadas da realidade, quando você mora no seu discurso, você não mora no mundo, você mora no seu discurso, né? Sua cabeça mora ali no seu discurso. Nós não temos uma crise de gramática normativa. E eu sempre fui professora de gramática normativa e eu adoro gramática normativa, acho que é de extrema importância que nós conheçamos as regras do nosso idioma, mas a crise aqui não é de gramática normativa, a crise é de logos. E o que é o logos? O logos é uma palavra grega lindíssima, que significa razão, mas também significa palavra. O grego tinha o mesmo vocábulo, que é logos, tanto para palavra, como para razão, como para inteligência. Logos significa razão, inteligência e palavra. Por quê? Porque o grego sabia, e o grego não era bobo, né? Pensa num povo esperto, era o povo grego, inteligente. O grego sabia que a palavra e a razão andam de mãos dadas. Porque é a palavra que tem essa capacidade ordenadora. É a palavra que tem essa capacidade de nos fazer pensar. Nós pensamos por meio de palavras, depois nós exprimimos esses pensamentos por meio de palavras, e nós escutamos o que os outros têm a dizer por palavras, e nós lemos o mundo e traduzimos o mundo para a nossa cabeça por meio de palavras. Tudo bem, também por meio de imagens, também por meio de sensações, né? De coisas menos inteligíveis, digamos assim, e mais sensíveis. Mas certamente o coração, o núcleo da maneira como nós conduzimos a nossa vida se dá pela palavra, porque a leitura que nós fazemos da realidade para dentro da nossa cabeça vem por meio da palavra. A gente explica o mundo, eu explico o mundo para mim mesma por meio das palavras, em situações o mais triviais possível. Por exemplo, uma pessoa fica brava comigo, eu começo a perceber, eu começo a pensar: por que que essa pessoa está brava comigo? Ah, eu acho que ela está brava comigo porque eu fui ríspida com ela. Ah, então ela está brava comigo, porque na verdade é uma reação àquilo que eu fiz com ela. E eu começo a conversar comigo mesma a respeito de por que é que aquela pessoa está brava comigo. Você está vendo que eu estou explicando o mundo por meio de palavras? Se eu começo a explicar o mundo, peguei uma situação trivial, porque eu estou falando de situações do dia a dia, não estou falando só de coisas grandiosas, eu estou falando da nossa vida, do nosso cotidiano. Se nós começamos a explicar o mundo fazendo com que as palavras se descolem da realidade, ah, por que que aquela pessoa está brava comigo? Ela está brava comigo porque eu sou muito mais bonita do que ela e ela está morrendo de inveja. Aí você olha para a realidade, você fala, não, não tem nada a ver com isso. Não é porque eu sou mais bonita e ela está morrendo de inveja, é porque você foi estúpida com ela antes. Mas aí você começa a contar uma história para você mesmo que é totalmente desvinculada da realidade. E aí você começa esse caminho paralelo ao caminho da realidade. Você começa a morar nas suas palavras, morar na sua ideologia, morar naquilo que você está construindo. Então, tendo percebido essa crise de logos, e é muito interessante porque depois, com a doutrina cristã, a palavra logos também é a palavra usada para Deus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, está lá no início do Evangelho de São João. No princípio era o logos, é o texto. Então, o que que era? O princípio era essa inteligência, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Então, quando vem para nós, vem na forma de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, trazendo aqui só uma perspectiva cristã, mas para você ver que a teologia também está ancorada nisso. Então, foi por meio do verbo, foi por meio da palavra. Tanto é que na Bíblia, quando aparece a palavra palavra com P maiúsculo, a referência é referência ao próprio Jesus Cristo, que é esse elemento ordenador. Porque a palavra é um elemento ordenador. Então, chegando até este momento, e aqui eu já vou encerrar essa nossa primeira parte de conversa, para você entender como eu fui construindo a Casa da Palavra, o que eu quero que você perceba é que nós vivemos um problema que também é gramatical, porque as pessoas escrevem muito mal, de maneira geral, mas é uma crise de logos. É uma crise de deslocamento da linguagem com relação à realidade. E hoje, eu não sei se em outro tempo, não sei mesmo,
nós já vivemos uma crise tão grande de descolamento, deslocamento e descolamento, né, da linguagem com relação à realidade. No nosso próximo vídeo, eu quero contar para você algo que aparece lá no livro do C.S. Lewis, um livrinho chamado A Abolição do Homem. Vou até trazer o livrinho aqui, não está aqui do meu lado. Vou trazer para mostrar a você. E vou contar a você a história de uma palavrinha que causou um alvoroço pelo C.S. Lewis, e um alvoroço de extrema importância, do qual você vai gostar. A palavra, nem vou falar qual é a palavra. Vou deixar para o próximo vídeo. Eu espero você lá.